Olá, meu querido, paz e graça a todos vocês, amados. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Você que está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Desde já, eu quero pedir você para nos ajudar curtindo, compartilhando, fazendo seu comentário. Se inscreva no nosso canal e você ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Essa lição, essa revista é do terceiro trimestre. Nós estamos agora em 2020 e o título dessa lição é Os Princípios Divinos em Tempos de Crises, né? A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dia. Essa revista é uma revista da CBAD, estudo para jovens e adultos, e agora nós alcançamos a lição de número 7, que tem o título, queridos, O povo de Deus deve separar-se do mal. Amém, queridos? O texto áureo, que nós chamamos de texto de ouro, se encontra em 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 17, que está escrito assim: pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A verdade prática diz aqui: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Então, é muito sério. Essa lição está uma benção de muito aprendizado. Amém, queridos? Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontra em Esdras, capítulo 2, o versículo 59 ao versículo 62, Esdras capítulo 4, versículo 2 ao versículo 3, Esdras capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 4. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você pode estar lendo na sala de aula com seus alunos. Que o seu Deus abençoe, te dando força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Amém, queridos? O objetivo geral dessa lição, diz aqui o comentarista, compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. Os objetivos específicos, né? O primeiro tópico diz aqui, destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo, né? O segundo tópico, entender que Deus exige plena santidade do seu povo. E o terceiro tópico, ressaltar que a santidade resulta em bênção para o povo de Deus. O quarto tópico, devemos manter uma vida de separação do mal. No ponto central, ele diz assim: a comunhão plena com Deus exige santidade. Na introdução, diz aqui o comentarista, nessa lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos do cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino, veja só, e agora iria viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Dando continuação aqui, o primeiro tópico diz aqui: somente os judeus retornariam a Judá, quer dizer, retornaria para Jerusalém, lá do cativeiro. Então veja só, e ele diz aqui: para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte, né, do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, né, que provasse ser realmente de Israel. Então, uma pessoa que ia voltar lá do cativeiro, ela tinha que dar prova, né, da sua linhagem, né, tinha que ser verdadeiramente, né, ser provada que ela era ali israelita, que na primeira triagem, quer dizer, na primeira contagem que eles fizeram, né, o censo ali, foram excluídas 652 pessoas, quer dizer, 652 pessoas, né, estava impura. Impura como? Porque eles tinham se misturado com outros povos, né, misturado com outros tipos de doutrinação, com outro tipo, com outra cultura, né? Então, esses 652 pessoas estavam excluídas, né? Então, por isso, queridos, nós caminhamos, né, dentro da palavra do Senhor. Nós buscamos, né,
se chegar a Jesus Cristo. Porque naquele dia também, né, que Jesus vem buscar, só vai entrar lá na glória as pessoas, né, que o seu nome estiver escrito no livro da vida, que diz lá em Apocalipse. Então, nós temos que nos atentar para a palavra do Senhor. Até alguns filhos do sacerdote, cujos nomes não foram achados nos registros da genealogia, foram rejeitados como imundos. Veja só, Esdras capítulo 2, o versículo 59 ao 62, queridos. Isaac fala ali com Jacó, com Esaú, que não era para casar com as filhas, né, das outras nações, né? Então, eles para se misturar com outros povos. E ali não, eles tinham se misturado ali, né, no cativeiro. Somente aqueles que comprovassem a ascendência, queridos, puramente judaica faria parte daquele grupo. Então, tinha que ser, né, puramente os judeus. Não poderia ter mistura nenhuma. Deus não aceita mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. A história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido. Israel, né, registrou uma amarga experiência nesse sentido de quê? De misturar, né, o povo santo, né, com o povo pagão. Veja só o que deu. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, e preparavam para ir a Canaã, olha só, um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. Um grande povo queria acompanhá-los, né? Esse povo aqui era povo pagão. E olha só, né, foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. Neemias capítulo 11, versículo 4. Então, Israel aqui já tem nessa experiência de quando saiu ali do Egito, né, para chegar em Canaã, essas pessoas que não eram por ali do povo dos hebreus, né, dos judeus, eles começaram a murmurar e fez com que outros também, pessoas, né, viessem a murmurar também, por causa dessas pessoas que não tinha, né, a vida, né, colocada tudo na mão do Senhor. Ainda pensava de voltar para o Egito. Diz aqui também, a Bíblia diz, né, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Mateus capítulo 7 e o versículo 14. Então nós vemos aqui que o caminho, né, para a vida ele é estreito. Agora o caminho para a perdição ele é largo, né? Diz a palavra do Senhor. Nós sabemos que o céu é tomado por esforços, querido. A salvação, nós sabemos que é de graça, né? Salvação é de graça. Deus morreu para todos. Agora, para você chegar lá no céu, né? Naquele lugar onde João viu, né? Onde também Jacó viu o céu aberto. Também Estevão viu o céu aberto também. Esse lugar aonde esses homens santos viram, é esse lugar que nós vamos. E para ir para esse lugar é estreito, né? Tem que ser por esforço, né? Agora a salvação é de graça. Mas se você tiver a salvação e você não quer morar no céu, então nós temos a salvação, nós temos que ter esse desejo de morar no céu. Não é lucro e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada, né, de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. No Evangelho de São João, capítulo 3 e o versículo 7. Aqui é interessante, queridos, que aqui ele está falando, mas eu vejo muito assim, que é o lado da pessoa que vai ser um sacerdote, que vai ser um ministro, que vai, né, ter um cargo ali, né? Mas todos nós temos que nos chegar ao Senhor, todos nós temos que nos santificar, mas principalmente, né, os líderes, principalmente os que estão com o cargo de, né, estar na frente da obra do Senhor. Síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1, Deus não aceita mistura do seu povo com o mundo. Então, ficou aqui esclarecido que Deus não aceita, queridos, a mistura do seu povo com o mundo, amém?
Dando continuação ao segundo tópico, os judeus não aceitam, né, a ajuda dos samaritanos. Por que os judeus não aceitam a ajuda dos samaritanos, sendo que eles são um povo só? Primeiro subtópico, quem era o samaritano? Mas quem era mesmo o samaritano que os judeus não queriam a ajuda deles para construir o templo, para construir o altar do Senhor? Por quê? Porque esse povo, os samaritanos, foram aquelas pessoas que quando estavam no exílio, ali, né, começaram a se misturar com outros povos pagãos, né, que não era do próprio judeus, não era do próprio povo de Deus. Então ali teve filho, né, casou com mulheres estrangeiras e aí fez essa mistura. Então os samaritanos eram esses povos. Este povo, né, apareceu depois do ano de 721 antes de Cristo apareceu esse povo, né, quando o reino de Israel foi derrotado. Olha só, queridos, o reino de Israel foi derrotado, foi pelo exército de Sagão II, e as 10 tribos do norte foram levadas cativos para a Síria. As 10 tribos do norte, né, que a capital era Samaria, né? Então essas 10 tribos que ali foram levadas cativo por esse rei da Síria, que os reis da Síria, eles tinham essa estratégia, né? Eles misturavam os povos ali, né, para não ficar só um povo, né? Que os hebreus, como diz nas histórias, que eles aumentavam rápido, né? Que o Senhor sempre foi com o povo dele. Então eles faziam isso para poder enfraquecer ali o povo. Eles se misturaram aqui e habitaram nas cidades de Samaria, em lugar do sacerdote, e tomaram Samaria em herança, e habitaram em suas cidades. Segundo a Reis, capítulo 17, versículo 24. Veja aqui que esses povos, o rei trouxe eles, e eles tomaram o lugar dos sacerdotes, né? E tomaram também as terras ali, de quem eram essas terras? As terras do Senhor. O Senhor não dá as terras dele para ninguém. E aí eles chegaram e habitaram, tomaram, né, no lugar do povo de Deus. Veja só aqui, e que continua, posteriormente, o rei da Síria enviou-lhe um sacerdote dos israelitas para ensinar o povo da terra o temor a Deus. Aí, diz aqui que o rei da Síria, então, enviou um sacerdote que era da tribo, né, levítica, para poder ensinar o povo ali a lei do Senhor. E olha só o que acontece, então, ali, ensinando esse povo. Só que esse povo que estava ali, eles adoravam a Deus, mas também eles tinham os deuses deles, que já tinham acostumado, né? Nós vemos que até Salomão, que era o homem sábio, né? Que ele também, qual foi o erro que ele fez? Qual foi o pecado que ele fez? Foi de transgredir essa ordenança do Senhor, né? Para não se misturar com as mulheres, com os outros povos. O rei Salomão, ele teve aí, né, 700 mulheres, né? Diz que 300 concubinas. Então, ele misturou com as outras nações, com outras mulheres que não eram das tribos de Israel. Assim, os samaritanos temiam ao Senhor, mas também servia aos seus deuses. Segundo a Reis 17 e o versículo 33. Está vendo que esses samaritanos, eles serviam ao Senhor, mas também temiam os deuses deles, né? Aí por isso, por quê? Por causa dessa mistura, que eles já conheciam outros deuses, né? E o Senhor não aceitaria. Diz aqui que aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria, né? Segundo a Reis, capítulo 17, versículo 34 ao 41. Veja só que eles aceitaram o ensino, né? Igual muitas das vezes nós pregamos para as pessoas, eles aceitam ali, mas não deixam, né? Não deixam aquele pecado, não deixa aquela bebida, não deixa aquele cigarro, não deixa aquela vaidade, né? Mas ele aceita ali, né, a palavra de bom grado, mas não deixa, né, as idolatrias, né? Às vezes a gente prega para a pessoa e ele fala assim, não, eu aceito a palavra do Senhor, mas ele não deixa a idolatria, não deixa o santinho dele, não deixa a santinha dele, né, o dela. Segundo a Reis 17, 34 ao 41. Representam muito bem, né, uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Gálatas capítulo 5 e o versículo 20. No segundo subtópico, que os samaritanos ofereceram
né, cooperação aos judeus. Aqui os judeus que não aceitaram devido, né, estava na lei do Senhor, que não era para se misturar com outros povos. Veja só, quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Êxodo capítulo 4 e o versículo 1. Diz que os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Êxodo capítulo 4, versículo 1 e 3. Então, os judeus rejeitaram a proposta, não aceitaram. Mas veja só, querido, o que tinha eles vinham ajudar? Mas é isso, porque eles iam enfraquecer as pessoas, iam ficar murmurando, né? Ah, para que esse Deus? O nosso Deus não é assim. O nosso Deus, ele não importa. Tá, mas o nosso Deus, ele tem, né, as normas, tem critério para o amor dele, tem critério. O nosso Deus é diferente, né? Mas veja só, queridos, e aí ele diz aqui, olha só, Êxodo capítulo 4, versículo de 1 a 3, igualmente quando da construção dos muros, né, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Neemias capítulo 6, versículo 2 e 3. Quando foi para a construção dos muros também, né, eles foram rejeitados ali de ajudar, né, a Neemias. Esta atitude, né, é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 e 5, Tito capítulo 3, versículo 10, segundo a João, né, capítulo 10 e o versículo 11. Igualmente devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular. Veja só, segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 17, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20 ao 21 e 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 e 14. Então, queridos, nós vemos aqui que temos que, né, nos afastar, né, das pessoas que têm uma vida irregular, que não é de acordo com a doutrina, né, do Senhor. Como também daqueles que causam divisões, aqueles que causam divisão, né, no meio do povo. Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18, 2 Pedro capítulo 2, versículo 10, 13 e 18, né? Também aqui Judas 12, 18 e 19. O terceiro subtópico, os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus, porque os samaritanos nós vimos que eles foram uma mistura, né, de outros povos. Aí eles são samaritanos, já são uma mistura, são, né, já tem uma mistura os samaritanos. Agora eles queriam se aparentar com os judeus, para também enfraquecer os judeus. Era isso que era a estratégia deles, né, do inimigo. E casaram-se com as filhas dos judeus e deram as filhas dos judeus em casamentos, né? Alguns caíram nessa armadilha, alguns dos judeus caíram nessa armadilha, né, de casar com as filhas do samaritano e os samaritanos casar com as filhas dos judeus. Êxodo capítulo 9, versículo 1 e 2, e ele continua dizendo, um comentarista, que esse assunto é tão sério e importante que merece um estudo, né, separado, o que iremos fazer na lição de número 12. Então, na lição de número 12, nós vamos ver o que aconteceu com essas misturas. Bem? O quarto subtópico, os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Por quê? Porque eles queriam, né, que eles se juntassem, que eles fossem igual a eles, mas os judeus, né, seguiram, né, na orientação do sacerdote, do Senhor, da palavra do Senhor. Na letra A diz aqui, os samaritanos invejaram os judeus. E aí eles tinham inveja, porque o Senhor é com o seu povo. O Senhor é com os judeus, porque os judeus estavam ali, né, na direção que o Senhor tinha, né, proposto para eles. Então, antes que os judeus chegassem ali em Jerusalém, os samaritanos, eles chegaram e tomaram o lugar das terras. Então, eles tomavam ali à frente, eles eram, de todas as coisas ali, eles estavam na frente, eles eram, né, aquelas pessoas, como diz, importantes. E aí Deus pega os judeus, né, e como a terra é do Senhor, e coloca os judeus ali, né, para fazer ali a obra do Senhor. Então a obra é do Senhor e o Senhor põe quem Ele quer para fazer. E os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Então os samaritanos tinham uma certa liderança na região, eles comandavam ali. Mas o Senhor agora coloca os judeus e os judeus começam a se destacar ali e eles começam a invejar do judeu. Quando os judeus chegaram
e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro. Veja só, eles tinham tanto Deus e agora os judeus chegam e começa, né, faz um altar e começa a sacrificar e adorar ao único Deus verdadeiro e adorá-lo. E então, então a atenção dos habitantes da região ali, quando eles começaram a fazer essa adoração ao Senhor, sacrificar esse Deus único, o povo da região começaram a voltar a atenção para os deuses, para Deus e para os judeus ali que estavam fazendo aquela obra, né? E eles então ficaram com inveja. Então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus, né? E os samaritanos perderam a sua posição privilegiada, né? E encheram-se de inveja. Evangelho de São João, capítulo 11, no versículo 47, né, 12, capítulo 12, o versículo 19. Isto sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus e os sacerdotes tinham inveja da igreja. Atos, capítulo 5, versículo 17, 13 e 45, né, Atos, capítulo 17, versículo 5. Então, veja aqui que os samaritanos, né, eles perderam o lugar privilegiado deles ali, porque a terra é do Senhor. Então o Senhor começou a exaltar o povo dele, porque o Senhor, querido, ele exalta o humilhado. Na letra B, os samaritanos imaginaram que se conseguisse associar aos judeus, gozariam do mesmo prestígio, né, que estes. Então eles achando que se eles conseguissem, né, se associar, se juntar e tal, e fazer como eles ali, adorar junto, que eles teriam o mesmo prestígio que os judeus, né? Mas na verdade não tinha, porque eles tinham essa mistura, né? Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Então, quando eles viram que os judeus, através da orientação do sacerdote, do Senhor, do Espírito de Deus, então eles declararam ali inimizade mesmo. Por isso que nós vemos que sempre, né, nós vimos que antes que Jesus teve ali com a mulher samaritana, conversando ali, antes disso eles tinham inimizade. Ali foi quebrado, né? Jesus foi ali para quebrar essa inimizade, esse jugo, né? Essa contenda entre os judeus e os samaritanos. Amém, queridos? Então, que síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2 diz que os samaritanos imaginariam que se conseguisse associar-se aos judeus, gozaria do mesmo prestígio que estes. Esse tópico diz aqui, Deus exige santidade do seu povo. Olha só, Deus exige a santidade do povo dele, né? E ele diz aqui, em toda a história do povo de Deus, né, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Então, para ele se manifestar no meio do seu povo, nas nossas vidas, ele exige essa santidade, né, essa purificação. Deus espera que nós, né, vivamos em comunhão com ele, separados do mal, só para viver para o Senhor. Tanto que ele tirou lá do Egito o povo e colocou no deserto só para adorar ele, né? Porque lá no Egito tinha as outras adorações, então o Senhor falou assim, tá bom, tirar meu povo aqui e eles vão adorar só mim. Primeiro subtópico, retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Veja só, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, e também o capítulo 7 e o versículo 1. Queridos, então nós vemos aqui que, retornando ali do cativeiro, o povo não quis saber mais de misturar, de pecar contra o Senhor, porque eles viram que quando ele está na presença do Senhor, que as bênçãos, né, são grandes, as vitórias. Por isso, a bênção de Deus os acompanhou, queridos. Olha só, quando nós entramos na dimensão, na direção do Senhor, as bênçãos nos acompanham. Veja só, não é você que vai andar atrás da bênção, não, a bênção vai acompanhar você. E eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. Neemias capítulo 6 e o versículo 16. Essa grande obra que foram feitas ali, queridos, né, não era impossível, né, ao olho do homem fazer aquilo ali que Neemias fez com o seu povo ali. Mas Neemias, pela mão de Deus, né, como ele diz, a mão do Senhor
que ajudou Neemias ali. É tanto que eles mesmos olhavam assim, não, isso é Deus que fez, não foi eles. Então é o povo que de fora que olhava e falava assim, moço, homem nenhum não pode fazer uma obra dessa, né? Então isso foi a mão de Deus. O segundo subtópico, quando Josué, né, se preparou para passar o Jordão, quando ele se preparou ali para passar o Jordão, ele disse ao povo, olha só, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Josué capítulo 3 e o versículo 5, né? Então, ali o povo, Deus quer, né, é um povo separado. Deus quer um povo purificado, santo, para ele habitar no meio desse povo. O terceiro subtópico, o anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de reiniciar ali, né? Porque, né, o Senhor estava visitando o povo. O Senhor apareceu para Josué ali em forma, né, de um anjo e falou para ele, descalça a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo, querido. Quando nós entramos para a casa do Senhor, quando nós entramos para, né, para andar, né, com a santidade, nós temos que calçar o sapato do Evangelho, né, de Deus. Josué então lhe perguntou, que diz meu Senhor ao seu servo? Olha só, e a resposta que recebeu foi, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Josué, capítulo 5, versículo 13 ao 15. No quarto subtópico, Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Veja só, ainda falando que Israel foi derrotado pela cidade, e ainda fala que a cidade era pequena. Por que foi derrotado? Por causa do pecado que estava influído no meio. Então, é o que o Senhor nos pede, a santificação, para Ele fazer grandes coisas nas nossas vidas. Então, Josué, quando viu a derrota ali do povo, né, pela pequena cidade de Ai, Josué colocou a boca no pó, orou a Deus e perguntou por que dessa derrota, e o Senhor respondeu e disse, santificai, olha só, pois para amanhã. Josué, capítulo 7, versículo 11 e 13. Então, anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos até que tireis, né, o anátema do meio de vós. Josué, capítulo 7 e o versículo 13. Então aqui o Senhor está alertando a Josué, né, que tem algo de errado no meio do povo. O pecado descoberto foi desarraigado, veja só. E então disse a Josué, levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e seu povo, e sua cidade, e a sua terra. Josué capítulo 8 e o versículo 1. Deus exige santificação do seu povo para poder operar no meio dele. Então, para poder Deus operar no nosso meio, queridos, ele exige santificação. Síntese do tópico 3, no resumo do tópico 3, diz aqui, Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. É isso que Deus espera, que nós estejamos sempre em comunhão com o Senhor. Amém, queridos? O quarto tópico diz aqui, devemos manter uma vida de separação do mal. É só nós deixar ali o mal um pouquinho? Não, devemos manter essa vida de separado do mal. Primeiro subtópico diz aqui, os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. E ali os judeus que entenderam que estava na direção ali do Senhor, do sacerdote, eles, né, mantiveram-se, né, separados dos samaritanos, porque os samaritanos eram um povo de mistura pagã. Olha só, mas se os judeus, né, tivessem aberto a porta para a união com os samaritanos, estes provavelmente teriam mostrado, né, afáveis e pacífico no início, mas teria perturbado a união que havia entre os judeus. Teria participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter a separação
com o mundo. Porque se eles fossem ali, os samaritanos, adorar, junto com os judeus, eles poderiam estar ali adorando, mas de repente, né, eles queriam também estar adorando os deuses deles, né? Eles iam adorar o nosso Deus, o Deus dos judeus, mas também eles iam querer adorar os deuses dele, e Deus não ia, né, aceitar isso, ia ser um grande mal ali para os judeus. Mas os judeus manteram-se afastados dos samaritanos. Amém, queridos? Segundo subtópico, vemos aqui, queridos, glória a Deus, segundo subtópico, a Bíblia mostra exemplo de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Então, teve pessoas ali, na Bíblia dá exemplo de pessoas que duvidaram, né, de que manter essa linha de separação valia a pena, né, manter essa linha de separação, né, do mal. Eles, né, duvidaram, né? Que a letra A, o salmista Asaf escreveu no Salmo de número 73, ele diz, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Salmo de número 73 e o versículo 13, né? E ele ficou ali, né, murmurando, porque ele via a riqueza, né, dos ímpios, né? E olha só, e ele servindo o Senhor e passando, como diz o perrengue, né? Ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta, né? Aí ele encontrou a resposta, Deus deu a resposta ali para Asaf, até que entrei no santuário de Deus e então entendi o fim deles. Versículo 17. E olha só, aí ele entendeu, né? O Senhor falou no coração dele ali, que ele estava muito triste de vendo a prosperidade dos ímpios, mas aí Asaf viu e o Senhor falou com ele ali, o salmista ficou tranquilo, todavia continuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita, veja só, guia-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória, né? Versículo 23 e o 24. Asaf entendeu que valia a pena servir o Senhor. Vale a pena, como o apóstolo Paulo disse, né? A tua graça me basta, as tuas mãos me sustentam. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui a letra B. Malaquias respondeu aos que dizia, né, ser inútil servir o Senhor. Malaquias 3:15, Malaquias dizendo, né, há um memorial escrito, né, diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. E ele diz aqui, e eles serão meus, e ele continua, e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia que farei, serão para mim, diz aqui, poupá-lo-eis, né, como um homem poupa o seu filho que o serve, né? Malaquias capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz aqui, vale a pena servir o Senhor. Terceiro subtópico, devemos viver conforme a vontade do Senhor, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, né? Mas segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. E ele diz que qual seria então a vontade de Deus para convosco? Olha só, a Bíblia diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Então, qual será a vontade do Senhor para mim e para você, para nós, para os seus filhos? É a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ele diz aqui, já observamos que a santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agrada a Deus, conforme a palavra. Toqueis em nada imundo, aperfeiçoando a nossa santificação no temor do Senhor. A santidade vem na palavra do Senhor, Ele que nos lava e nos purifica. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Nós temos que desejar ser agradável ao Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, né? Colossenses, capítulo 1 e o versículo 11. Guardando os seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. Primeiro a João capítulo 3 e o versículo 22, né? Quarto subtópico, bênçãos acompanham os que vivem conforme
a vontade de Deus. Então, aqueles que vivem conforme a vontade de Deus, bênçãos acompanham, né? Nós temos essa promessa que as bênçãos iam nos perseguir. Não precisa nós sair correndo atrás delas, que elas irão nos perseguir. Deus garante aos que assim vivem em plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido, né? Colossenses capítulo 1, versículos 6 e 10, e ele diz aqui: o Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas, né? E eles tornam-se preparados para ser usado por Deus em sua obra, né? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19 ao versículo 21. E ele diz: e acima de tudo, aquele que vive segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Aleluia! Vale a pena viver na vontade de Deus. Estão preparados para o arrebatamento. Hebreus capítulo 12, versículo 15, né? Também Hebreus 15, 5 e 23. Glória a Deus. Nós vemos aqui a síntese do tópico 4, o resumo do tópico 4, nós vemos aqui: devemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Então, nós temos que andar agradando o Senhor, né, queridos? Veja só que, né, o povo, quando voltaram lá do cativeiro, eles não poderiam ter mistura. Eles não foram aceitos para entrar, ajudar na obra em Jerusalém, entrar em Judá. Então, mesmo assim, aqueles que, né, estivessem misturando com outros deuses, né, que não estiver agradando a Deus, né, na hora de entrar para o céu, para o Senhor, para a glória do Senhor, também irão ser rejeitados, porque, né, não obedeceram à vontade do Senhor. Então, queridos, então terminamos aqui a lição de número 7. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho a vocês, a paz do Senhor Jesus, e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.